A paz do Senhor, pastor Rosélio Timóteo da Silva aqui falando mais uma vez. Essa segunda live hoje, estou aproveitando que estou em convalescência, mas Jesus é bom, né? O servo de Deus, o pastor, até quando está em recuperação física de saúde, a gente não para, né? A gente não para. Mas, vejam bem, uma outra live agora, há poucos minutos, nós falamos sobre a lição de domingo. Nós estamos tratando sobre comentários nesses vídeos, comentários sobre a lição da escola dominical do sempre dos próximos domingos. Se Deus quiser, dia 20 de julho, agora, domingo próximo, se Jesus não voltar, teremos a lição de número 3. Nós fizemos uma live, uma gravação, um comentário sobre a lição dos adultos. Agora, com a expressa ajuda do Espírito Santo, mais uma vez, nós vamos comentar sobre a lição dos jovens. Nosso trimestre é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Sobre esse assunto que esse trimestre vai estar aprendendo. Eu sei que aí, para você, está ao contrário, mas vocês estão sabendo que lição que é da CPD. E vamos aprender então agora a lição de número 3. Paulo e sua chamada. Paulo e sua chamada. O textuário, ou texto principal, para os jovens diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha só o que Paulo está falando. Glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Comentário. O resumo da lição, que é bem parecido com a verdade prática dos adultos, Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Agora, o apóstolo Paulo, ele está querendo, nessa lição dos jovens, não somente os jovens, mas os adultos, mas falando especificamente, gostaria de direcionar esse comentário de agora aos jovens da nossa Igreja Assembleia de Deus, Monte Sião, cujo pastor-presidente, pastor João Batista, nossa igreja sede está situada na entrada do IBC, em frente à Escola SESI, e todas as nossas 9 congregações em todo o campo, mas também a todos os jovens que tiverem acesso a esta rede social, ao Instagram, também vai ser postado no YouTube e assim em geral, para que nós possamos, nesse trimestre, aprender com a carta de Paulo à Igreja da Galácia. É importante que a nossa juventude ela se atenha e se ligue bastante acerca do exemplo do homem de Deus, o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios. E o que a carta aos Gálatas, a Igreja da Galácia, tem para nos ensinar nos tempos odiernos, nos tempos atuais. Nós temos 3 objetivos na lição dos jovens para domingo. O primeiro objetivo é refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava. Nós temos que ter essa reflexão. O segundo objetivo é compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com o seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus. Muito ponto interessante para a nossa juventude aí. E terceiro objetivo, apresentar a diferença de uma vida transformada que nós vamos aprender hoje, com esse comentário para a lição de domingo próximo, lição de número 3. Muito bem, nós temos uma interação muito interessante aqui. Essa interação que está na Revista dos Mestres diz que nessa lição nós vamos estudar parte da vida de Paulo, em que ele precisou mostrar a origem do seu apostolado e de sua mensagem à Igreja da Galácia. Havia uma dúvida, porque Paulo, antes perseguidor, agora se tornou perseguido, se tornou um apóstolo, um pregador do Evangelho, e a igreja, em certa instância, tinha uma certa razão de desconfiar. Então Paulo precisava provar, né, de uma forma bem peremptória, e que ele era uma pessoa fiel e que realmente havia havido transformação, que ele não era um espião dos inimigos, né, da cruz. É sobre isso. As nossas leituras diárias, é muito importante que o jovem, você que é jovem, e você que é professor dos jovens, incentive os jovens a estudar a leitura semanal. A leitura semanal, segunda-feira, por exemplo, nós aprendemos, Gálatas 1 e 14, sobre Saulo, um prodígio no judaísmo. Quem foi Saulo no judaísmo? Ele não foi qualquer um, até no judaísmo. Gálatas 1,13, na terça-feira nós aprendemos que Saulo foi um perseguidor de crentes. Atos 16:11, quarta-feira, Saulo obrigou crentes a blasfemarem contra Deus. Para hoje, quinta-feira, Atos 9:5, leitura semanal. Saulo persegue a Jesus. Como que Saulo perseguiu Jesus? Perseguiu a igreja, perseguia Jesus. Para amanhã, sexta-feira, Gálatas 1:12, Jesus se revela a Saulo. Para sábado, Gálatas 2:9, os apóstolos reconheceram o ministério de Paulo
e Barnabé. Muito bem, nós vamos aprender sobre esse assunto e essa leitura semanal é importante que cada jovem faça. Mas quem deve incentivar isso são os pastores das igrejas e são os superintendentes e professores de escola dominical. A leitura bíblica em classe, então, o texto bíblico para domingo diz Gálatas, capítulo 1, verso 11 a 24, que vamos ler. Seguinte, leamos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Isso é Paulo falando. Verso 14 de Gálatas, capítulo 1. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Verso 17. Nem tornei Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco na Síria. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Se não, pois vejamos. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Agora o verso 24, vejam bem, o versículo 24 de Gálatas capítulo 1. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então vamos lá então, um comentário então, vamos iniciar agora o comentário da Revista dos Jovens, da lição de número 3, que tem por título Paulo e sua chamada. Primeiro tópico, fala sobre o Evangelho de Paulo. O primeiro subtítulo, Paulo faz sua defesa. Vamos lá. Claro que esse Evangelho de Paulo, esse título aqui, não está dizendo que ele é o criador do Evangelho, de certo que não. O Evangelho que Paulo pregava, que Deus deu a ele a chave da dispensa, da revelação da Escritura. Se bem na verdade que nós devemos entender que no Novo Testamento, depois de Cristo, ninguém foi como Paulo, que recebeu tantas revelações profundas acerca do Evangelho que deveria pregar a todos nós que éramos gentios e agora, aceitando a Cristo, somos igreja. Com vista nisso, Paulo faz uma defesa de si mesmo e do seu próprio ministério. Ele apresenta uma lista e ele há necessidade de ele apresentar um currículo de onde ele veio, quem ele era e de que tribo que ele era. Vejam então, já que é assim, já que é dessa forma, Paulo então, ele conta a sua história e é comum que em nossos dias que o indivíduo chegue a uma determinada posição na sociedade e a uma determinada posição a que terceiros desconhecedores que desconheçam a sua história, né, segundo o escritor. Eu avalio como alguém que teve sorte, que teve ajuda, que no fundo não merece a posição que ocupa, ou que sua história não corresponde à função em que está. É uma coisa muito interessante porque, falando-se para jovens, nós vivemos em um tempo que a juventude ela precisa conhecer outro, né? Ter comunicação e tal, tem que ter um contato com o outro, fala network, aquela coisa toda. Se o jovem ele não ter contato com outro jovem, ele não vai conseguir ficar na fita, não vai conseguir a posição que deveria se ter, aquela coisa toda, a linguagem de jovem que se tem hoje. E não é diferente na época de Paulo, porque alguém tinha dito que ele não poderia ocupar a função. Porque segundo os requisitos de Pedro, foi Pedro que fez esses requisitos. Isso não está na Bíblia. Não foi Deus que mandou fazer isso. Pedro que falou que para ser apóstolo deveria ter visto Jesus. Isso não foi Jesus que mandou, não. Foi os apóstolos que colocaram esses requisitos. Deveria ter visto Jesus, deveria ter visto seus milagres, deveria ter andado com seus discípulos. Então, Paulo não cumpriu nada disso. Paulo nunca viu Jesus fisicamente. Paulo nunca andou com seus discípulos. E como que ele foi chamado agora para apóstolo? E outro, pior, havia um outro peso sobre Paulo, jovens. Paulo era o perseguidor da igreja. Ele mandava assolar as igrejas, mandava matar crente. Ele que autorizou a morte do diácono Estevão, o grande diácono. Porque era comum que lançasse aos pés do mandante do crime as suas próprias roupas. Por exemplo, as pessoas tiravam
algumas partes da roupa que ocupava ele se movimentar para pegar pedra para apedrejar e colocava aos pés daquele que era o líder que mandava assassinar. Saulo. Foi posto aos pés de um jovem, certo jovem chamado Saulo de Tarso, as roupas daqueles que apedrejavam o diácono Estevão. Entendendo? Diácono Estevão. Então, nós vimos aqui que ele precisa agora provar, historicamente, a sua defesa acerca da sua chamada. E ele aí fala algo muito importante que todo jovem deve ter no seu coração, da sua chamada para a salvação e para um ministério em particular. Primeira coisa, você não foi apadrinhado por ninguém. Vamos lá. Ninguém foi seu padrinho, como diz aí no mundo. Ninguém foi alguém que te costa quente para você. Ninguém te colocou no ministério porque o papai e a mamãe é. Eu, por exemplo, tenho nenhuma raiz de um grande pastor, de pastores que foram pastores, de ensinadores que foram ensinadores. Eu não. Foi Deus mesmo que me chamou. Alguns já têm aqueles que já foram direcionados. Meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe, todo mundo é. Eu não. Crentes somos, todos são crentes, graças a Deus. Mas Saulo era pior, porque ninguém havia dado indicação para ele. Agora ele chega no cenário espiritual e se torna um dos maiores apóstolos de todos os tempos, um grande pregador, muito superior em conhecimento e unção e revelação do que os outros. Por favor, nós sabemos. Ele se considera, jovens, o menor, e é assim que nós temos que nos considerar. Mesmo que você tenha muito conhecimento, mesmo que você tenha muita proeminência, mesmo que você tenha muito sucesso, você jamais pode, de forma alguma, se autopromover. Ok? Por quê? Na juventude está a força. É isso? Na juventude está a sabedoria também. Não é só nos mais velhos. Tá? Não é só nos mais velhos que se está a sabedoria. Não é só assim. Então, a questão da maturidade, é importante a idade para se falar da maturidade. Mas a maturidade não está na idade biológica apenas. Porque eu tenho tanto de idade, tenho 50, 60 anos, eu sou um sábio. Eu encontro muita gente ignorante, arrogante, que tem idade. Tem as cãs brancas, assim como eu estou ficando, os cabelos brancos. Não quer dizer nada. Tem que ter uma vida com Deus. Então agora ele faz uma defesa de si mesmo e ele conta a história dele. Esse primeiro subtítulo. No segundo subtítulo do primeiro tópico, o Evangelho de Paulo, ele não pregou o Evangelho dos Apóstolos, ele não pregou o Evangelho dos Apóstolos de Jerusalém. Igual, mesmo formato. Por quê? Nós temos que lembrar que os apóstolos de Jerusalém pregavam para os judeus, para os israelitas. E Paulo foi chamado para pregar entre os gentios. Vejam bem, que tipo de evangelho Paulo estava ensinando e pregando? Qual o tipo de evangelho? Vamos ver. O evangelho é um só. Mas judeus e gentios tinham culturas distintas e foi necessário mostrar que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinham como fonte o Senhor Jesus, o dos gentios também tinham o Senhor Jesus como fonte. Por quê? Para os judeus, ainda estava se tendo dúvida acerca se deveriam guardar as leis mosaicas ou não. E Paulo agora apresentando o evangelho para os que não são judeus, são gentios, são de outras nações, o que é gentios? Que não são descendentes de Abraão. Entenderam? Então, ele deveria agora mostrar de que o evangelho que ele pregava era o mesmo, salvação, Cristo Jesus. Porém, não deveria envolver cultura. Entende? O evangelho cultural. O evangelho não deve ser cultural. O evangelho é a parte da cultura de um povo. O evangelho não pode. O evangelho deve ter acesso a qualquer tipo de cultura, viu, jovem? O evangelho ele entra em qualquer cultura. Ele entra na quem mora no morro, na quebrada, ele entra em quem está na baixada chique, no asfalto, no meio dos ricos, dos poderosos, dos intelectuais. Ele entra no meio dos ignorantes, de quem mora na roça, quem nunca tem estudo. O evangelho não perde tempo com cultura. Ele consegue entrar. E se houver alguma cultura que é contra a cultura divina, que é a única cultura que deve permanecer, é a de Deus. Cultura do evangelho. Agora, relacionado a modos viventes, modo de vida, modo de vestir, alimentação, festas, dias... Não. O evangelho não envolve isso. O evangelho não entra em bases e costumes locais. Não. O evangelho é superior a isso. Ele deve influenciar em meio a isso. Assim era também aquele tempo. Então o evangelho que os irmãos de Jerusalém pregavam era um evangelho que deveria ser acultural
ligado em prioridade primeiro, da mesma forma. Por exemplo, para pregar para judeu tinha que ir em sinagoga. O que é uma sinagoga? Era uma escola teológica dos judeus, onde se lia a Torá, onde se ensinava a Torá, onde se aprendia a Bíblia. Uma escola teológica. E para falar para os gentios era nas ruas, de casa em casa, nas praças. Era assim. Então, até o formato de aplicação da pregação era diferente. Os lugares geográficos eram diferentes. Tem lugares, jovens, que você vai entrar que você vai apresentar o mesmo evangelho, mas um formato diferente. Como que eu vou dizer isso? Por exemplo, você vai falar para um doutor da lei, vai lá para um erudito, para alguém que tem uma formação acadêmica. Você vai falar o mesmo Cristo que morreu na cruz, do mesmo jeito, mas com a linguagem acadêmica. Ah, eu vou falar com alguém que não tem um conhecimento, que não se formou nem na quinta série, no quinto ano, nem o de hoje, que não fez a primeira série, não sabe nem ler e escrever direito. Você vai falar com uma linguagem muito simples do povo, bem simples e humilde. Entenderam? Então, o mesmo evangelho, com linguagem diferente, no sentido para que haja entendimento. Jesus falava por parábolas. Então, por isso que o evangelho pregado pelos apóstolos era diferente do que Paulo pregava para os gentios. A salvação continuava sendo pela fé em Jesus, do mesmo jeito. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está em Romanos 1,16. Tanto do primeiro do judeu, que o evangelho foi levado primeiro para o judeu, depois do grego, que fala dos gentios. Então, grupos culturais diferentes, mas o mesmo evangelho de salvação. Paulo, para vocês terem ideia, ele pregou em 54 cidades, 9 ilhas e 32 países. Ninguém foi mais acultural, ele falava 6 idiomas. Era um poliglota, o Dr. Paulo. Então, Deus usou com uma capacidade sobrenatural para que esse evangelho não fosse o evangelho dos judeus, é o evangelho de Cristo. Na verdade, o evangelho não é de judeu, o evangelho não é de gentil, o evangelho é de Cristo. Entendeu? Quando você for falar, jovem, para alguém da sua idade, seja ele ímpio ou não, você usa a sua linguagem. Simples, sem linguagem torpe, sem palavras torpes, palavrões, nós não usamos esse tipo de coisa. O nosso linguajar não é esse. A nossa língua deve ser santa, deve ser pura. Tá bom? Não interessa a idade que você tenha. Ah, porque eu sou jovem. O problema é ser que você é jovem. Ah, porque você é jovem, você pode falar de qualquer maneira? Tu é crente, tu é servo de Deus, lá vai. Você é servo de Deus, é servo de Deus. A menina, no meio das outras colegas, toda cheia de chucarrice e brincadeira indecente. Aí na igreja quer louvar Jesus, dá glória a Deus. Para de graça. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou vai ou não vai, ou pode ou não pode. É assim. É assim. Você tá falando, vocês estão ouvindo aqui um pastor que também foi jovem, eu sei muito bem que é isso. Claro que de outra geração, 30 anos atrás, mas o pecado era igual. Não havia mudança no pecado. O pecado de 30 anos é o mesmo pecado que atinge hoje. Claro que houve algumas mudanças na forma de Satanás trabalhar. Mas você mantém a sua postura, minha filha, meu filho. Tá? Então prega o evangelho primeiro com a sua própria vida. A chamada é essa. Paulo, quando tinha chamado, ele falava, não, olha a minha vida. Olha o meu testemunho, olha de onde Deus me tirou, olha quem eu era, olha quem eu sou. Terceiro subtítulo do primeiro tópico, olha o comentário. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos de Jerusalém. Agora ele teve um reforço ministerial. Ele teve um reforço ministerial agora, que ele deveria, a mensagem de Paulo, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente. Os apóstolos de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava. O apóstolo comenta, Paulo, em Gálatas 2,9, o apóstolo comenta que deram-nos as destras, a mão direita, ou seja, a comunhão, destra e mão direita, comigo e com Barnabé, que era o seu companheiro, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, então quando ele foi, depois desses anos, a Jerusalém, conhecer Pedro, Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, quando eles estenderam a mão para ele de comunhão, olha, nós concordamos com você, Paulo, Barnabé, nós estamos com vocês. Então faça o seguinte, nós vamos ficar com os da circuncisão, que são judeus, e vocês pregam para aqueles que são gentios de outras nações. Pregue a palavra. Agora, ele teve um apoio da igreja mãe. A igreja mãe não é em Roma, viu? Roma não é a igreja mãe nunca, mas nunca, nunca, nunca. A igreja mãe é Jerusalém. Os primeiros cristãos eram judeus. Entenda isso. Tem até crente aí, irmão, corrompido com essa história de Roma. Que conversa fiada. Igreja de Jerusalém que é a igreja mãe. Sempre será a igreja central. Olha só. Então, a pergunta é para você, jovem, para você pensar que tipo de evangelho
você está pregando, você está cantando. Por exemplo, você gosta de tocar um instrumento, né? Seja guitarra, contrabaixo, bateria, instrumento de sopro, eu não sei de que denominação você é. Você gosta de estar no meio dos outros jovens, isso é importante. Mas a sua estada no meio dos outros jovens deve glorificar a Cristo. Deve mostrar sua chamada. Deve mostrar que você tem um evangelho que você vive. Esse é o primeiro tópico. O evangelho de Paulo pode ser o evangelho de Rosélito, o evangelho de fulano, o evangelho de ciclano. Qual é o seu evangelho? Aonde você está, o evangelho vai pregar você. E você vai pregar o evangelho. E aí, muitas das vezes, as pessoas vão querer saber de onde você veio, de onde você é, quem você é, o seu testemunho. Aí que está a questão. Porque os seus colegas de escola, de trabalho, de amizade, de Instagram, de rede social, sabem quem você é no Instagram. Sabe se a menina é namoradeira, se o menino é bagunceiro, namorador. Vai saber. E aí eu quero ver se você tem vida no altar para falar sobre o evangelho. Ou se o evangelho é igual aquele evangelho distorcido que estão pregando por aí fora. Tem umas igrejas agora só de jovens. Show, maneiro. Mas que tá uma bagunça. Você chega na igreja, você não sabe se chegou na igreja, chegou num show. Você não tem a menor ideia. Aí o ímpio, o pecador, o jovem pecador falou, se é pra isso, eu continuo lá, na balada. Chega na igreja, a igreja também tem balada? Ué, que bagunça é essa? Não é dos nossos. Não é dos nossos. Ah, pastor, tá pregando o evangelho. Ei, você não precisa modificar a pregação do evangelho para falar de Jesus. Você não precisa enfeitar o pavão para atrair jovem, não. Você não precisa botar uma piscina de mergulho de todo mundo nu para atrair jovem, não. Ah, pelo amor de Deus, não tenho paciência. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Agora é assim. Não, porque para atrair os jovens, nós temos que mudar as luzes, temos que apagar, botar todo mundo no escuro, botar batidão. Que conversa fiel dessa? Que evangelho é esse? E ó, o povo vai. Agora veja se tem alguma transformação de vida lá. Tem nada. Tem gente comendo pipoca, assistindo como se fosse cinema. Falta de reverência. Gente namorando dentro do templo. Uma bagunça. Tecnologia é para ser usada para o bem e não para o mal. É isso que está acontecendo. Ah, falei, tenho dito, falei. Quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua, eu falo o que eu tenho que falar, não quero saber se está ao vivo, se não está. É isso aí. Agora, vocês ficam aceitando isso? Vocês ficam dando glória a Deus para isso? Eu não dou glória a Deus coisa nenhuma, não perco meu tempo assistindo isso e bato contra isso mesmo. Ou nós somos apologistas agora, contra esse falso evangelho que está surgindo, ou nunca mais. A apologia é a defesa da fé. Todos os jovens devem defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Uma coisa é a modernidade. Existem algumas coisas da modernidade, igual eu estou aqui. Quem diria que o pastor Rosélio está usando esse instrumento para estar falando com vocês? Mas eu estou usando para o bem. Eu tenho que usar para o bem. Se a fumaça da igreja for fazer bem para os irmãos, então bota fumaça na igreja, rapaz. Faz bem. Para mim não vai fazer, eu nem vou lá. Porque eu tenho um problema respiratório. Eu nem perco meu tempo. Ó, se você for me convidar para pregar na tua igreja e botar fumaça, não me convida que eu nem vou. Porque vai me fazer um mal desgramado. Vai me fazer muito mal. Não quero isso não. Nem vou lá. Não vai me edificar em nada. Ah, luz verde, amarela, cor de rosa. Vai me edificar em alguma coisa? Não vai me edificar em nada. Salvou alguém? Alguém foi curado? Alguém foi transformado? Não, pastor. Aceitou aqui, mas lá fora tá fumando, bebendo, prostituindo. Não tem valor nenhum. Então não tem fim. Olha aí o segundo tópico. Relembrando o passado. Olha o segundo tópico. Lá vai. Relembrando o passado. Vamos lá? Vamos lá. Escolhidos por Deus. É isso aí, irmã Rosilane Moreira. Não há pregação genuína. São poucos. Nós estamos ainda aí, minha filha. Somos os últimos dos moicanos. Estamos ainda aqui. E olha, nós estamos para formar um grupo de pregadores. Vamos levantar pregadores da palavra. Que não fique inventando moda, né? Nós temos que voltar a isso, gente. Deus tem me cobrado nos últimos tempos a voltar a isso. A voltar. Então, Deus está me chamando a atenção para montar uma equipe e treinar novos pregadores e pregadoras que preguem a palavra do jeito que ela é. Aonde Deus te mandar, você vai ter subsídios, ok? Mas aí que tá. Você tem que pregar o evangelho do jeito que ele é, sem acrescentar e sem tirar. Não precisa enfeitar. É só pregar o evangelho do jeito que ele é. Ah, pastor, as pessoas não se convertem. É porque não prega do jeito simples. Pega o evangelho simples. Tem gente que faz um arrudeio só para falar do sacrifício de Cristo.
Prega o evangelho do jeito que... Olha, deixa eu falar uma coisa. Deus não tem nenhum problema cérebro-língua. Deus sabe muito bem se comunicar na sua palavra. Fique tranquilo. É só você pregar o que está escrito. É só pregar o que está escrito. Prega só o que está escrito e deixa que quem convence não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Tá bom? Já tem uma aluna já, né? Já tem uma aluna. Então, nós temos que nos matricular, gente. Nós temos que estar pronto, porque o meu tempo está passando. E lá vai. Tá passando. Daqui a pouco eu quero só sentar para ouvir vocês. É isso que eu quero. Tá aí, os meus meninos estão pregando já, o Israel e o Kemuel. Estão ensinando. O tempo está passando. E vocês precisam, para mim, na minha visão, jovens, na minha visão, sucesso ministerial é quando você treina pessoas para continuar. Se você não treina sucessores, pessoas que vão continuar o que você está fazendo, seu ministério não teve efeito. Ou seja, precisa haver um legado de continuação. E o meu legado é treinar gente nova. Ensinadores, pregadores, é isso. Vamos lá, relembrando o passado, segundo tópico. Escolhido por Deus. Paulo fora escolhido mesmo com o seu currículo questionável antes de conhecer Jesus. Ou seja, quando relembra o passado de alguém, no caso aqui de Saulo de Tarso, a lógica é o quê? O que estava escrito quando Saulo, o Senhor Jesus, aparece para ele como mais forte que o sol do meio-dia, em Damasco, que existe até hoje essa cidade, Damasco, capital da Síria de hoje, Síria. E quando Jesus apresenta para ele, estava indo com cartas para prender os crentes e fazer coisas terríveis com os crentes na igreja da Síria, Antioquia da Síria. E quando Jesus se apresenta para ele cai de cara no chão, fica cego, não é isso que acontece? E a Bíblia diz que Jesus fala com um certo servo dele, falando sobre Saulo, que estava para ir, e ele diz assim, olha, Saulo, ele está na casa tal, deu o endereço, deu o GPS para ele. E aí o servo de Deus disse assim, Senhor, mas eu tenho ouvido dizer desse Saulo, que ele tem assolado as igrejas. Jesus falou, olha, ele tem assolado as igrejas, mas para mim ele é um vaso escolhido. Entenderam? Então, quando alguém é escolhido por Deus, quando alguém é separado por Deus, não importa o que a pessoa fez, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Não importa o que aconteceu na sua vida até agora, até hoje. O que importa é daqui para frente. Entendeu? Tem um ditado, um provérbio aí da roça, que diz, águas passadas não movem moinhos. Por quê? Por que não movem? O moinho é aquele fica girando assim, ó, girando, mas quando a água passa. Se a água já passou, aquela água que passou não gira mais. Não gira mais. É a próxima água. Isso quer dizer que a sua vida não é mais regida pelo que aconteceu antes, mas pelo que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, há um divisor de águas. O Espírito de Deus é um divisor de águas na sua vida, meu filho e minha filha. Aprenda isso, jovem. Você aí, o Pablo Henrique aí, ó, lá de Vargem Alta. Ei, menino! Então, nós vimos que quem é escolhido por Deus, quem é separado por Deus, pode ter certeza que Deus o levanta e a levanta, seja ela ou ele, com autoridade e poder. Olha a lição aí, jovens. Vamos lá. Outra coisa interessante é o segundo subtítulo que diz Dias em Jerusalém. Paulo menciona o segundo subtítulo do segundo tópico da lição dos jovens. Mas vamos. Paulo menciona que esteve 15 dias em Jerusalém. E nesses dias esteve com Pedro e Tiago. Não nos é dito muito acerca desse tempo, mas a menção dos nomes de Pedro e Tiago é importante por serem colunas da igreja. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 9, que é o tema do trimestre da juventude, desse trimestre, a carta à igreja aos Gálatas diz isso, que eles eram colunas, ou seja, eles eram líderes principais da igreja de Jerusalém. Os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou descredibilizá-lo, mas em vez disso não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados pela sua pregação. A pregação de Paulo era diferente da pregação deles, que era para os gentios, para os judeus. Ele ia pregar para os gentios, era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Ou seja, a igreja mãe de Jerusalém reconhece com seus líderes principais, Pedro e Tiago. Então, Pedro e Tiago agora, João não estava aqui. João estava em outro lugar, bem distante. Mas nesse período aqui, perdão, esses dias que ele teve em Jerusalém, existem alguns dias que nós temos que estar em alguns lugares.
para haver um reconhecimento, uma aprovação do nosso ministério. Deixa eu falar para vocês. Ó, primeiros dias que você tem que estar é na igreja. Tem que estar numa igreja local, no templo. Na sua igreja. Debaixo da tutela do seu pastor local ou seu pastor presidente. Jovens que são pregadores ou pregadoras, ou são ensinadores ou ensinadoras, que não têm um líder, tem que ter uma liderança. Claro, eu estou dizendo de liderança fiel. Eu estou dizendo de liderança santa, que tem vida no altar. Você não vai abaixar a cabeça para quem está com a vida no pecado. Não interessa quem seja, se é pastor presidente, se é pastor da igreja, dirigente, não interessa, líder de departamento. Se está com a vida no altar, você se submete. Você deve se submeter. Paulo mostra como que alguém que tem vida com Deus e tem um evangelho a ser pregado e precisa reconhecer um chamado, tem que ser reconhecido por liderança. E nesse segundo tópico, relembrando o passado, ele fala isso: eu fui escolhido por Deus. Deus me escolheu desde o ventre, mas para lá. Eu devo também abaixar a cabeça para quem veio antes de mim. Esse é o problema. Muitos jovens hoje não querem ouvir os mais velhos. Eu estou falando de mais velhos que têm vida limpa. Primeiro, o seu pastor. Segundo, o seu líder, ou a sua líder, que tem vida. Terceiro, um irmão ou uma irmã da igreja que tem mais experiência que você. Quarto, o seu professor de escola dominical. E aí vai. Então, se tem pessoas que têm vida... Eu não tive esse apoio que eu estou dando hoje. No meu tempo de juventude, quem me apoiava eram os anciãos, sabia? Não eram os mais jovens, não. Os mais jovens não se uniam. Como hoje, deve haver essa união. Mas quem tem que te dar a aprovação do seu ministério é quem vem antes de você. Por exemplo, a minha mentora, nunca esqueci, meu Antônio Weller, nunca vou esquecer. Dormiu no Senhor com 102 anos de idade. Tinha 72 anos de crente. Foi que me instruiu em muitas coisas espirituais. Tá vendo? Uma irmã, uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. É aquela que dos coques antigos dessa Assembleia de Deus, e quando alguém chegava, perguntava: irmã Antônio, tá aí? Se ela tivesse, ou a pessoa ficava para se consertar ou saía fora. Porque Deus revelava tudinho, até o tutano, meu filho. Não tinha história não. Ela que me ensinou como se posicionar. Eu e ela, 5 horas da manhã na igreja, sozinho, só nós dois orando. Ela bem velhinha já. Ela falava: fica aqui em pé diante da mesa. Eu ficava em pé. Olha pro povo, pega o microfone. Sozinho, Deus e ela. Como falar público. Como ter autoridade, como ter todo esse treinamento. A unção veio do Espírito Santo, a sabedoria é do Espírito Santo. Mas o treinamento, então, tem dias que nós temos que estar na casa de Deus, nos cultos. Tá? Não sei que trabalhe, né? Não sei que viajou, não sei que estava enfermo. Por exemplo, eu tive enfermo, ontem eu não pude ir. Muito enfermo, tive muito enfermo. Estou aqui gravando, mas Deus sabe, olha o meu semblante, pálido. Estou aproveitando o tempo, mas o meu trabalho hoje eu não pude ir. Porque eu estou aqui, mas Deus sabe, eu estou vendo tudo girando. Como é que é? Labirintite, né? Mas estou sorrindo, estou passando mal sorrindo. Essa virose me pegou aí, ó, só Jesus. E eu estou aqui. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus é bom. Então, vamos lá. Então você tem que ter alguns dias. Você tem que estar em alguns lugares. Alguns lugares você tem que estar. Pedro e Tiago. Terceiro subtítulo do segundo tópico. Como vimos, Paulo faz menção de Pedro e Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja em Jerusalém. Esta menção fez com que os galatas fossem informados de que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém e que os respeitava. Então, você tem que respeitar as autoridades da igreja. Você quer que a igreja te respeite? Você tem que respeitar as autoridades da igreja. Por exemplo, por bondade divina, eu sou superintendente geral da escola dominical das Assembleias de Deus Monte Sião. Mas eu tenho um pastor presidente, pastor João Batista. Ele sabe tudo que está acontecendo. Tudo. Antes que eu faça alguma coisa, ele é o primeiro a saber. E quando eu vou falar com os pastores dirigentes, ele está dando apoio. Ele fala também, porque muitas das vezes eu falo, os irmãos não ouvem. Eu falo com a igreja não me ouve. O pastor da igreja fala. Eu sou o pastor auxiliar, não sou o pastor titular da igreja. Entendendo? Eu tenho alguém sobre mim, que é o pastor presidente da igreja, que é o anjo da igreja, é o meu pastor. Então, se ele está me apoiando, filho, sai fora. Não tem escape. A igreja vai ver, opa, pera lá. O pastor Rosélia está falando, mas o pastor João Batista, o pastor da igreja, está com ele. Acabou, irmão. Acabou. Se o anjo da igreja está com você, se você, tudo que você está fazendo, você está passando um relatório do que está acontecendo, por exemplo, estou aqui falando com vocês, ele sabe disso, ele não está assistindo lá. Ele sabe que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Se eu falar, puxo o paletó. Chorei aqui, ó. E eu me submeto muito. Então, por exemplo, a igreja, o ministério de onde eu sou, a igreja que eu pertenço, sabe do apoio que o meu pastor faz sobre mim. E agora, graças a Deus, os dirigentes também estão entrando nessa boa vibe, né?
Os líderes de departamentos também estão entrando nessa vibe. O superintendente. Fizemos uma reunião maravilhosa de superintendentes e professores. Nós estamos juntos para um grande congresso que vai ter dia 6. Eu quero lembrar aqui a vocês. Dia 6 de dezembro, primeiro sábado do mês de dezembro, vai ter o primeiro congresso da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus Monte Sião, na nossa sede, aqui na entrada do IBC, em frente ao SESI. Vamos lá. Então, Pedro e Tiago eram autoridades. Era autoridade. Entenderam? Mas deveriam reconhecer o ministério de Paulo. Jovem, você tem que ser reconhecido por alguém. Pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus chefes na empresa, pelo seu patrão, sua patroa. Eles devem saber quem você é de verdade. Eles vão saber quem você é. Agora, terceiro e último tópico para esse comentário dessa lição. A diferença de uma vida transformada. Primeiro, Paulo, desconhecido na Judéia. Ele era desconhecido na Judéia, das igrejas da Judéia. Eles não tinham conhecimento. Ele mesmo diz que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. E diferente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais costumam expor as fotos dos donos de perfis, como o meu que está aqui com vocês, tornando conhecido, no primeiro século uma pessoa só era conhecida se aparecesse presencialmente em algum lugar. Então não era conhecido. Então nós vimos que, apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judéia. Então quando falava Saulo de Tarso, todo mundo temia. Tinha medo, porque sabia que ele era um assassino, alguém que mandava prender os crentes, mandava bater nos crentes, tomava os bens dos crentes. Saulo era terrível, irmão. Saulo era terrível, Paulo antes era terrível. Então, ele era desconhecido como servo de Deus, e agora tem que ser conhecido. Segundo subtítulo, diz, agora é o mais importante, uma vida transformada. Essa palavra metamorfose, que é do grego, no Novo Testamento. Uma palavra transformada fala de transformação de mente, de conduta, de cultura, de vida, de linguagem, de jeito de ser. Nós temos que ser transformados. Por exemplo, dá o exemplo da metamorfose de uma borboleta. Como que é a borboleta? Ela é uma lagarta. E ela permanece dentro do casulo, não é isso? Fechado. No tempo certo da natureza divina, Deus vai permitir que o casulo se abra para a borboleta sair. Mas para ela sair, ela tem que ser fortalecida as suas asas. A lagarta vai virar uma borboleta, crescer asas. E as suas asas serão forçadas a fazer esforço. Com esse esforço no casulo, o casulo se abre e ela vai ter força para voar. Assim é uma metamorfose, uma lagarta se transformando em borboleta. Por exemplo, quem olha para você hoje, moça e rapaz, não imagina que tu foi uma lagarta e hoje tu é uma borboleta de Deus. Entendeu? Ou seja, tu tem hoje, a sua vida é uma vida de felicidade em Cristo, uma vida de alegria em Cristo. Mas você que talvez não foi criado no reino, tinha uma vida promíscua lá fora. Ou até você que é filho de crente, filha de crente, você talvez no início da sua fé, você não era crente por si só. Era porque o papai, a mamãe e a vovó é. Isso não serve. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe, peixinho. Mas de crente não é crentinho. Você tem que aceitar Jesus. E as pessoas vão ver o seu testemunho em sua vida de acordo com a transformação. Seu modo de falar na escola, no trabalho, na rua, em casa. Porque tem moça, irmã, que canta bonito na igreja. Tem rapaz que prega muito na igreja. Mas em casa é uma desgraça com o pai e com a mãe. O que adianta? Respondão, desobediente, enfrenta, briga, xinga, fala palavrão. E na igreja é um santarrão. Em casa é um leão. E na rua é um trapalhão, uma atrapalhona. A menina que diz que ama Jesus, mas namora, parece uma bola de basquete que passa pela mão de todo mundo. Tô falando mentira? Esse pastor aqui não releva nada, não. Menino, não. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Ou é uma vida de transformação, de santidade ou não é. Tem que ser santo em toda maneira de viver, jovem. Em toda maneira de viver. Então a vida transformada é isso. Vida, ser santo em toda maneira de viver. Uma novidade de vida. Todo dia eu tenho que melhorar. Todo dia eu vou avançando. O que eu falei ontem, eu não vou falar mais hoje. O que eu fiz ontem, eu não posso fazer mais hoje. É sempre melhorando. Repito. Provérbios 4,18, que eu falei na primeira aula, eu vou falar nessa segunda. A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, eu tenho que estar sempre melhorando. Sempre melhorando. É assim, uma vida de transformação. E por último, terceiro e último subtítulo da nossa lição de número 3, Paulo e sua chamada dos jovens para domingo, dia 20, se Deus quiser. Terceiro subtítulo diz, o que as pessoas dizem acerca de você? Eu nem vou ler isso.
É você que tem que responder. O que as pessoas dizem acerca de você? Porque antes da sua chamada ministerial, de cantar, de pregar, de ensinar, de tanta função que Deus te dá, você tem que ter uma chamada de servo de Deus, de serva de Deus. O que as pessoas dizem acerca do seu testemunho? Pastor, eu tenho uma chamada de Deus. Deus me chamou para ser um pregador. Ah, é? Mas você não pega nem a sua própria vida. Olha a sua vida como que é. Vida de mentira. Hein? Não tem uma vida correta diante do Senhor? Ou tem ou não tem, ou vai ou não vai, ou pode ou não pode, ou faz ou não faz. É assim, esse é o caminho. Não olhe para a direita nem para a esquerda. É sempre para frente. É sempre em frente. Nem para trás. É sempre em frente. Então, o que as pessoas estão dizendo acerca de você? O que elas estão falando acerca de você? O que as pessoas sabem da sua vida de verdade, da sua vida particular? As pessoas sabem, não tem como esconder. Sabe o que acontece dentro da sua casa, querendo ou não. Sabe o que acontece no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. E ninguém mais para saber da sua vida do que teus parentes. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teus parentes de perto. Te conhece? Então não adianta ser um jovem que lidera departamento, que prega, que canta, que ensina na escola dominical, se é uma desgraça. Repito, em casa, no trabalho e na rua. Não tem valor nenhum. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Foi ele que conduziu Saulo para a estrada de Damasco. Os irmãos daquela localidade já sabiam da sua fama. Já sabiam da fama de Saulo. Mas o que precisava ser uma extensão da perseguição dos crentes que residiam em Damasco seria o ponto final da vida do perseguidor, que seria transformado em perseguido por causa do evangelho. Então, até aquele momento, Saulo de Tarso era conhecido como perseguidor, um assassino, mau. Ele mesmo disse que ele assolava, ele era considerado o assolador da igreja. Ele assolava as igrejas. Ele tinha força, vigor e sabedoria para levar o mal contra a igreja. E na mente dele está fazendo certo, gente. E você? O que as pessoas dizem acerca de você? Estamos falando da chamada de Paulo, mas também da sua chamada. O que as pessoas dizem acerca de você antes e depois do evangelho? O que as pessoas dizem acerca de você antes, quando você não servia a Deus com seriedade, e agora que você serve? As pessoas devem ver a transformação em você. E aí sim a sua chamada será galardoada por Deus e também pelos homens que darão testemunho acerca de você. Assim foi com o apóstolo Paulo. Então que Deus em Cristo te abençoe. Nós aprendemos aqui, refletimos a respeito do evangelho que Paulo pregava. Nós compreendemos que Paulo foi escolhido por Deus mesmo com um currículo questionável antes de se conhecer Jesus, antes de se converter. E terceiro objetivo, nós apresentamos a diferença de uma vida transformada. Você deve ter uma vida de transformação, o antes e o depois. O que aconteceu? Porque a chamada de alguém não define a salvação. Vou repetir. A chamada ministerial de alguém não define salvação. A definição de uma chamada é a salvação. A salvação define a chamada. A vida de santidade define a chamada. Uma vida de comunhão com Deus define a sua chamada. Já pensou? Um jovem, um homem, não interessa. Uma mulher, né? Que prega na igreja. Tudo é igreja. Fala de Jesus na igreja, ou fala no trabalho, ou não tem uma vida de comunhão dentro de casa, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos. Você deve ter postura. Qual é a sua ação dentro de casa em primeira instância? Em primeiro lugar, sua chamada deve ser demonstrada dentro da tua casa. Se você é um jovem casado ou casada, né? Se você é um jovem que já tem filho ou não, se você é um jovem solteiro com teu pai, com tua mãe, ou com alguém que você mora, algum parente, não entendo. Ou sozinho, ou no teu trabalho, as pessoas vão ver isso, gente. Por exemplo, o jovem não vive em roda de escarnecedor, de conversinha fiada, de conversas de gracejos, de palavrões, de piadas. O jovem não vive nesse meio. O jovem que tem uma chamada de Deus se afasta de tudo isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um pastor de poucas amizades. São poucas. Porque se essas amizades me prejudicarem e mancharem o meu ministério, eu não quero estar com elas. Eu prefiro estar só. Muito numa boa. Eu tenho sou um homem de poucos amigos. Não estou nem aí. Desde que minha vida espiritual não seja manchada pela minha conduta. Não é pelas pessoas. Não são as pessoas que vão me contaminar. Eu mesmo posso ter que vigiar para não me contaminar com as outras pessoas. Ou com as outras práticas. Não é pessoas. Com as práticas das outras pessoas. Assim deve ser a sua vida, jovem. Se alguma ação, vamos dizer assim, de alguém,
pode contaminar você e te levar ao caminho do erro, não faça. Vigie bastante em o nome de Jesus. Então, nós hoje aprendemos, para a glória de Deus, vamos ver aqui a nossa conclusão da lição dos jovens, ok? Lição de número 3, que será ministrada no sábado, Paulo e sua chamada. Nesta lição, estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho. Ou seja, não fique se martirizando pelo que você fazia antes. Você que talvez não foi criado no evangelho, não teve a graça de ter nascido no evangelho, não fique triste, abatido, ok? Não fique, a paz do Senhor para GC, eu não sei o que é isso não, gente. É alguém que entrou aqui, GC da S028, eu não tenho a menor ideia. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu não tenho a menor ideia aqui. Eu tô aprendendo essas coisas, gente, vocês vão me ajudando aí, tá? Vou aprender, vou chegar lá. Vou me atualizar, vou me modernizar nessas coisas. Isso é coisa boa, quero atualização. Eu também tenho que me atualizar nessas coisas, tenho que aprender. Então nós vimos que você não precisa ficar se martirizando, você que não teve a graça que eu tive de se criar no Evangelho, e Deus me guardar até agora, vou fazer 45 anos de não ter me afastado da presença de Deus. Isso é o meu testemunho que Deus me deu. Eu nunca precisei conhecer o mundo pecador, fumar, beber, não precisei estar na prostituição para estar em Cristo. Mas tem alguns que passaram por lá e Deus teve a graça de trazer. Entendeu? O meu testemunho é esse, que Deus me guardou até agora. Eu nunca conheci o pecado para precisar pregar o evangelho. Ah, pastor, eu tenho que conhecer o pecado para pegar o pecador. Para de graça. Eu tenho que adulterar para pregar para o adúltero. Eu tenho que roubar para pregar para o ladrão. Isso é mentira de Satanás. Você não tem que ter experiência nenhuma no mundo não, jovem. Não tem que cair para conhecer quem caiu. Que conversa fiada é essa? Isso é coisa do diabo. Isso é doutrina de demônio. Falar que você tem que se desviar para você pregar para o desviado. Que conversa é essa? Não. Eu sou exemplo disso. Eu sou o modelo disso. 45 anos. E Deus me guardou até agora. Eu não preciso ir para o mundo para conhecer, não. Eu tenho que pregar o evangelho e mostrar para o pecador que ele tem ainda a oportunidade de salvação. Bom, eu fico bravo com essas coisas. Fico nervoso com essas coisas. Os evangelhos podres e nojentos estão pregando por aí. Satanás incentivando os crentes a se desviar. Não, você tem que ir para o mundo para ter uma experiência. Tem que ir para o mundo para ter experiência de coisa nenhuma. A queda é um acidente. Repito, a queda, o desvio, o pecado é um acidente. Tá? Você se desviar é um acidente. E o Senhor tem misericórdia para quem se arrepender. Mas isso não deve ser regra para crente, não. Olha, irmão, eu estou muito fiel na igreja. Então, eu, para pregar o evangelho, para ter uma chamada boa, eu tenho que ir para o mundo? Não. Paulo já era. Ele veio e não saiu mais. Então, você que está na presença de Deus, não tem que, olha, irmão, para Deus confirmar minha chamada, eu tenho que me desviar aqui. Que Satanás é esse? Isso é mentira do diabo. Tem que desviar coisa nenhuma, rapaz. Agora, você que veio de lá, não fique se martirizando também pelo que aconteceu, pelo amor de Deus. Acabou, passou já, já foi. Tá bom? Agora é uma novidade de vida. Agora é uma vida transformada. Deus em Cristo te abençoe. Ó, e eu encontro vocês na escola dominical, viu? Você que é de outra denominação, você que tem a escola bíblica dominical, tem um culto de ensino lá com o seu pastor, vá lá. Aprenda na sua igreja, aprenda com o seu pastor, aprenda com sua liderança, aprenda com seus professores de escola dominical. Mas nós que somos da Assembleia de Deus Monte Sião, vamos acordar, viu? Igreja, acorda para a escola dominical. Tá passando os limites já. Começando da nossa igreja sede, das nossas congregações, os dirigentes de congregação, superintendentes, professores, vamos despertar o povo para o ensino da palavra. Deus em Cristo vos abençoe.